Olá, estudantes. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de História. Eu sou a professora Raíza Moraes. É uma grande satisfação poder contar com a companhia de vocês nessa caminhada aí, né, de aprendizagem ao longo dessa disciplina. Nós vamos compreender como as sociedades humanas foram se transformando ao longo do tempo, analisando os acontecimentos, as mudanças, as permanências, tudo que ajuda a explicar o mundo em que vivemos atualmente. Essa disciplina ela vai servir para a gente compreender todas as ações humanas até hoje, né? Tudo que nos trouxe até a nossa sociedade atual. Muitas pessoas acreditam que estudar história significa apenas decorar datas, nomes de reis ou os acontecimentos importantes. No entanto, a história ela vai muito além disso. Ela busca compreender como os seres humanos viveram, como eles organizaram as sociedades, como eles resolveram os seus problemas e como produziram os conhecimentos e construíram aí as sociedades, as culturas ao longo do tempo. Estudar história é compreender que nada surge por acaso. Nada surge, nenhuma sociedade surgiu da noite para o dia, tá? Cada costume, cada tradição, cada forma de governo, cada avanço tecnológico, até mesmo muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje, eles possuem uma origem lá atrás, eles possuem uma origem histórica. Por isso, nessa primeira aula, a gente vai voltar há alguns milhares de anos no tempo, né, para entender como surgiu a humanidade, como apareceram as primeiras sociedades organizadas e como ocorreram as primeiras civilizações e também, por fim, a gente vai conhecer aí o processo das grandes navegações, tá? Responsável por transformar completamente a história do mundo. As grandes navegações é quando a gente começa a descobrir o mundo em si, tá? Todos os locais que existia no planeta, digamos assim, tá? Então, eu convido vocês a acompanhar atentamente, tá? Toda a nossa aula de hoje, pois o assunto estudado vai servir como base para a gente compreender o conteúdo das próximas unidades da nossa apostila, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é história. Antes de estudarmos qualquer período histórico, a gente precisa entender o próprio significado da palavra história. Então, a história, ela é a ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. Isso significa que ela procura compreender como as pessoas viveram em diferentes épocas e quais foram seus costumes, suas formas de organização política, sua economia, sua sociedade, sua cultura, enfim. É importante destacar que a história ela não estuda apenas guerras ou grandes governantes. Ela também busca conhecer o cotidiano das pessoas, tá? Das pessoas comuns do dia a dia. Como eles trabalhavam, como se alimentavam, como educavam seus filhos, quais eram as suas crenças, como enfrentavam os desafios da vida, tá? Quando estudamos história, percebemos que a sociedade ela está em constante transformação. Algumas mudanças acontecem rapidamente e outras, né, vão levando séculos para acontecer. Ao mesmo tempo em que existem mudanças, também existem as continuidades, as permanências. Por exemplo, hoje utilizamos celulares, computadores, internet, para se comunicar, né? No passado, isso não existia. Essa é uma mudança que é evidente, né?
que a gente consegue perceber radicalmente. Entretanto, desde as primeiras sociedades humanas, as pessoas sempre sentiram necessidade de viver em grupo, de trabalhar coletivamente, de estabelecer formas de organização. Então, essa necessidade ela permanece até os dias atuais. Até hoje, em sociedade, a gente não consegue viver de forma isolada. A gente sempre precisa de um outro para sobreviver, tá? Então, a história, ela busca compreender simultaneamente aquilo que mudou e aquilo que permanece ao longo do tempo. E como a gente consegue observar essas mudanças? Através do trabalho do historiador, tá? Aí surge uma pergunta interessante. Como sabemos o que aconteceu há milhares de anos atrás se nós não estávamos presentes? A resposta está muito... a resposta ela é bem... ela exemplifica bastante o que é o trabalho do historiador, tá? O historiador, ele é o profissional responsável por pesquisar, interpretar e reconstruir os acontecimentos do passado. Ele não possui uma máquina do tempo, claro, né? Ele não vai conseguir dar informações reais, fidedignas do que aconteceu, porque, como eu falei, ele não estava presente, mas através de uma certa investigação, tá? Ele consegue interpretar e chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu há milhares de anos atrás. Então, é como se o historiador ele fosse uma espécie de um detetive, tá? Tentando descobrir o que aconteceu em determinado acontecimento. Ele reúne pistas, prepara informações, analisa documentos e somente depois chega a uma conclusão. O trabalho do historiador ele acontece de maneira muito semelhante a isso, tá? O nosso trabalho, o trabalho de um historiador é esse, é investigar através de documentos, através de relatos, através de alguns itens históricos, a gente chega a uma conclusão do que aconteceu, tá? Ele reúne diferentes informações. Por exemplo, a gente compara documentos, verifica fontes que realmente são confiáveis, tá? A gente produz uma interpretação sobre determinado acontecimento histórico, demonstrando que a história ela não é construída por opiniões pessoais, tá? Não, a gente não trabalha com o que a gente acha, com o que a gente imagina que aconteceu, mas a gente precisa de algo que reforce aquela informação, tá bom? E aí, a pesquisa, ela é, claro, fundamental para chegar nessas evidências, tá bom? Cada descoberta, principalmente as descobertas arqueológicas, né? Cada documento que a gente encontra, cada objeto que é preservado, ele contribui para a gente chegar nesse conhecimento do passado. É justamente por isso que a história, ela está sendo constantemente criada, revisada, atualizada, tá? Novas pesquisas, elas podem revelar informações desconhecidas e modificar as interpretações anteriormente aceitas. Assim, o conhecimento histórico, ele está em constante construção. Então, pode ser que uma determinada informação, ela vá sofrer uma alteração conforme itens que possam ser achados. Por exemplo, uma determinada sociedade que já existiu há milhares de anos atrás, a gente tinha uma informação sobre ela, mas atualmente, ao se escavar algum determinado sítio arqueológico, a gente acha outros itens, tá? Que podem mudar, podem trazer novas interpretações, novas informações, e aquela história daquela sociedade vai ser alterada. Então, nunca aquela história está totalmente fechada. Pode ser que ela, ao longo dos anos, dos milhares de anos, séculos, enfim, ela possa sofrer uma alteração.
E aí a gente chega no item que é a questão das fontes históricas. O que são fontes históricas? Para realizar o trabalho do historiador, a gente precisa das chamadas fontes históricas. Mas o que é isso? As fontes históricas são todos os vestígios deixados por nós, seres humanos, que são capazes de fornecer informações sobre aquele período histórico, tá? Durante muito tempo, acreditava-se que apenas os documentos escritos poderiam ser utilizados como fontes históricas. Mas hoje, a gente sabe que essa ideia não é mais tão aceita, tá? Ela já é uma ideia ultrapassada. Hoje em dia, qualquer elemento produzido por nós, seres humanos, pode contribuir para o estudo daquela sociedade. Por exemplo, a gente pode utilizar dentro da historiografia um documento oficial, uma carta, um jornal, uma fotografia, uma pintura, uma escultura, moedas, roupas, ferramentas, utensílios domésticos, armas, construções, música, filmes, entrevistas, relatos orais de pessoas mais velhas, e até objetos encontrados em escavações arqueológicas, tá? Observe que praticamente tudo que temos hoje poderá servir como uma fonte histórica para o futuro. Imagina, por exemplo, um pesquisador vivendo daqui a 500 anos. Se ele encontrar um celular utilizado atualmente, ele poderá descobrir muitas informações sobre a nossa sociedade. Ele vai perceber que utilizamos a tecnologia digital, as redes sociais, as fotografias, a internet, os aplicativos, e ele vai poder entender de que forma tudo isso pertencia a gente, pertencia à nossa sociedade, e analisar isso dentro de algum contexto que ele esteja estudando, tá? Além das fontes materiais, existem também as fontes imateriais. A gente tem essas duas diferentes fontes históricas para analisar, tá? Exemplos de fontes materiais é tudo aquilo que a gente pode de fato estudar, é palpável. A gente olha, observa, pega. Então é uma foto, é uma construção antiga, tá? Qualquer item. E a questão das fontes imateriais são as músicas populares, são as festas tradicionais, são as danças, as lendas, os costumes, as manifestações culturais, que transmitem qualquer informação sobre aquela sociedade de geração em geração. Esses elementos, eles também fazem parte da história, porque eles também representam a identidade de uma sociedade, de um povo, de uma cidade, de um povoado, enfim. E aí a gente observa qual a importância da arqueologia para esse estudo, tá? Quando a gente estuda os períodos mais antigos, como a pré-história, a gente sempre encontra um problema. Qual é esse problema? Naquela época ainda não existia, por exemplo, a escrita, tá? Então surge uma pergunta: como conhecer uma sociedade que não deixou documentos escritos? É justamente nesse momento que entra o trabalho do arqueólogo, tá? A arqueologia é a ciência responsável por estudar os vestígios materiais deixados pelas sociedades humanas, tá? O arqueólogo, ele realiza escavações cuidadosas, tá? Planejadas, para encontrar ferramentas, itens de cerâmica, ossos humanos, utensílios domésticos, pinturas rupestres, diversos objetos. Cada pequeno fragmento encontrado, ele fornece uma informação extremamente importante, tá? Para esse estudo. Uma simples ponta de lança, por exemplo, ela pode revelar quais os animais eram caçados, tá? Ou como aquela sociedade produzia suas ferramentas. Restos de alimentos mostravam quais plantas eram cultivadas.
Outro exemplo, tá? Ossos humanos ajudavam a compreender as características físicas das pessoas daquele período. As pinturas rupestres revelavam, por exemplo, aspectos da cultura, da religiosidade, das organizações sociais, tá? Observe que nenhum desses objetos ele fala diretamente com o pesquisador. É necessário analisar cuidadosamente cada detalhe para construir a vida daquela sociedade antiga. É justamente por isso que a arqueologia e a história, elas trabalham de forma integrada, tá? Um fortalece o trabalho do outro para a gente chegar ao estudo de uma sociedade. Enquanto a história ela interpreta os acontecimentos humanos ao longo do tempo, a arqueologia ela fornece importantes evidências materiais para essa interpretação. Então, a arqueologia é o que dá as ferramentas para que o historiador consiga chegar no seu estudo, tá? Agora que aprendemos o que é história e como trabalham os historiadores, e qual a importância das fontes históricas, né, para esse trabalho, vamos voltar ainda mais no tempo para conhecer o início da trajetória humana, tá? Quando falamos em surgimento da humanidade, estamos nos referindo a um período extremamente distante do presente. Não estamos falando de centenas ou de milhares de anos, tá? Mas de milhões de anos atrás. Nesse período, os primeiros ancestrais dos seres humanos começavam a desenvolver características que ao longo do tempo dariam origem ao que chamamos de Homo sapiens, tá? Espécie a qual todos nós pertencemos. É importante destacar que esse processo não aconteceu de forma rápida, tá? A evolução humana aconteceu lentamente, entre milhares e milhares de séculos, tá? Durante milhares também de gerações. Os primeiros grupos humanos, eles precisaram aprender pouco a pouco a sobreviver em um ambiente repleto de desafios, tá? Naquela época não existiam cidades, não existiam estradas, casas, escolas, ou qualquer tecnologia semelhante ao que a gente conhece atualmente. A sobrevivência ela dependia exclusivamente das relações com a natureza, tá? Os seres humanos eles retiravam tudo que precisavam da natureza para sobreviver. Então, eles alimentavam-se da caça dos animais, da pesca, tá? Da coleta de frutos, de raízes, de sementes, de plantas encontradas ali no dia a dia, no caminho que eles estavam percorrendo. Por esse motivo, a gente diz que esses grupos eles possuíam uma economia de subsistência, tá? Isso significa que eles produziam ou conseguiam, né, viver somente com o necessário para sobreviver, sem grandes estoques de alimentos, ou também eles não faziam uma comercialização desses alimentos. Ou seja, eles sobreviviam com o que encontravam na natureza, com o que retiravam da natureza, vamos dizer assim, tá? Então, imaginem como era o cotidiano dessas pessoas. Logo ao amanhecer, era necessário sair, né, para buscar alimentos, não havia mercados, não haviam plantações organizadas, não havia um local fixo para conseguir comida, tá? Eles iam conforme a região fornecia, tá? Estavam hoje em uma determinada localidade, conseguiam caçar, pescar e coletar alimento, frutas, legumes, vegetais. Se eles conseguissem colher naquela região, muito bem. Se não conseguissem, eles seguiam para outra localidade, tá? Essa forma de vida, ela levava a um conceito muito importante da história, que a gente chama de nomadismo, tá? O que seria ser um nômade, tá? Seria uma característica, tá, da nossa sociedade humana,
Ser nômade significa não possuir uma residência, um local fixo, tá bom? Os grupos humanos, eles saíam se deslocando constantemente, buscando condições para sobreviver. A organização social desse período era bastante simples, tá? As pessoas, elas viviam em pequenos grupos, tá? Em pequenos bandos, principalmente grupos familiares, tá? Nos quais praticavam a colaboração, tá? Cada um tinha uma função ali dentro daquela mini sociedade, tá? E a ação deles era sempre coletiva, tá? Era visando o bando. Enquanto alguns adultos caçavam, ou outros coletavam alimentos, outros confeccionavam ferramentas, outros cuidavam das crianças, outros cuidavam da segurança do bando, enfim, cada um tinha uma função pré-definida, tá? Não existia uma divisão social baseada em riqueza, tá? Todos ali sobreviviam com itens divididos igualmente para todo mundo, tá bom? Também não havia propriedades particulares, eles sobreviviam em cavernas, em locais coletivos, tá? Sempre de forma igual para todo mundo. Então, assim, nesse período, a sobrevivência, ela dependia diretamente do trabalho coletivo. Um caçador, ele dificilmente conseguiria enfrentar, por exemplo, os animais grandes, mas com o seu bando, ele poderia ter êxito na matança daquele animal, tá? Então, todas as funções, todas as atividades eram sempre coletivas. Então, dessa forma, eles se organizavam para sempre defender crianças, idosos, pessoas doentes, enfim, e manter aquele bando todo o tempo unido, protegido, bem alimentado e etc, tá? Foi justamente durante esse período que começaram a surgir importantes descobertas. Por exemplo, o domínio do fogo, tá? Embora hoje pareça algo simples, né? Naquele período, não. Controlar o fogo representa uma verdadeira revolução para aqueles povos. Por quê? Porque o fogo, ele servia para proteção das pessoas, né? Afastar animais perigosos, servia para aquecimento mesmo nas noites frias, né? E servia também para ajudar na questão da proteção, alimentação, enfim, tá? Os alimentos passaram a ser mais fáceis, né, de mastigar, de digerir através do fogo, né? Diminuindo o risco de doenças e ampliando também a questão das possibilidades de alimentação, tá? Então, esses povos ficaram muito mais fortalecidos, muito mais saudáveis a partir também do domínio do fogo, tá bom? Então, observem que mesmo esses primeiros grupos aí humanos vivendo de maneira totalmente diferente da nossa, esses primeiros grupos eles demonstraram uma grande capacidade de organização social, de cooperação entre eles para a sobrevivência, né? E também de aprendizagem, tá? No entanto, uma transformação ainda maior ainda estava por acontecer, tá? Esses grupos humanos, através da observação, né, de animais, através da observação de quando eles se alimentavam, jogavam, por exemplo, um caroço de uma determinada fruta no chão, e aí eles pisavam, ou animais maiores pisavam, e aí vinha a chuva, vinha o sol, né? E aí aquele caroço germinava e virava uma planta. Então, através da observação desse cotidiano, vem
um item que a gente chama de revolução agrícola, tá? O que seria essa revolução agrícola? Foi quando esses grupos humanos começaram a observar que eles não precisavam mais ser nômades, sair das localidades, sair das regiões, buscando novas condições de sobrevivência, buscando novos itens para se alimentar, mas que dava para começar a produzir o seu próprio alimento fixado em uma única região, sendo que essa região pudesse ter alguns itens necessários, como solo fértil, como água, como luz solar. Então, eles começaram a observar como que as plantas, né, as árvores frutíferas, um exemplo, como elas se desenvolviam e que dava para reproduzir aquilo na natureza. Então, a Revolução Agrícola, ela é considerada por muitos historiadores uma das maiores transformações da história da humanidade. Ela recebe esse nome porque modificou profundamente as relações, tá, dos seres humanos com a natureza e com o passar do tempo, alguns grupos humanos começaram lentamente, né, a modificar o ambiente ao seu redor, tá? Eles perceberam, por exemplo, que, como eu falei, as sementes caídas no solo poderiam germinar, né, dando origem a novas plantas. Então, através dessa observação, que parece simples para a gente, né, mas para eles não, eles conseguiram entender o processo da agricultura, tá? E depois também conseguiram domesticar os animais para que esses animais ajudassem nessa atividade agrícola, tá? E aí, essas plantações, né, começaram a ser desenvolvidas, tá? Próximo a moradias, e aí o homem passou a ser mais sedentário. Sedentário no sentido de se fixar em um único local, tá? Ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Deixa de andar de lugares em lugares procurando sobreviver, procurando alimentação, e começa a produzir o seu próprio alimento ali naquela localidade que ele escolhe para sobreviver, para desenvolver a sua sociedade. Esse processo, ele favoreceu o surgimento das primeiras vilas, das primeiras aldeias, tá? E as moradias, elas deixam de ser temporárias e passam a ser construções pensadas para a permanência daquelas famílias, tá? Além disso, tornou-se possível também armazenar alimentos, tá? Se antes era preciso consumir praticamente tudo, né, que eles encontravam, porque não tinham como guardar aqueles alimentos, a partir de agora, eles conseguem fazer colheitas, né, permanentes de itens para se alimentar. E aí conseguem também entender quais os períodos de seca, quais os períodos de escassez, e conseguem começar a entender, tá, que eles podem estocar alimentos. Com isso, a população ela começa a crescer, as famílias começam a se tornar maiores, as comunidades começam a aumentar, né, de tamanho, novas atividades surgem, tá? Novas pessoas precisam se dedicar a essa produção de alimentos, produção e estoque de alimentos, e por aí vai, tá? Percebem que pouco a pouco começou a surgir uma divisão de trabalho, tá? Cada indivíduo passou a desempenhar uma função específica dentro da sociedade. Essa especialização, né, de cada um tornou a comunidade cada vez mais complexa, ao mesmo tempo que começaram a aparecer formas de liderança responsáveis por organizar o trabalho coletivo e distribuir as tarefas, tá? Também resolvendo conflitos. Claro que quando a sociedade ela vai crescendo,
vai agregando mais pessoas e vai surgindo ali mais conflitos, mais problemas a serem enfrentados, tá? Essas mudanças, elas prepararam o caminho para o nascimento das primeiras civilizações. Então, os grupos deixam de ser pequenos grupos familiares e vão cada vez crescendo, vão agregando mais pessoas, mais grupos humanos e vai crescendo, ao ponto de virarem sociedades mesmo, tá? Organizações sociais e não mais grupos familiares. Então, com o crescimento das aldeias, né, e o aumento da produção agrícola, algumas comunidades começaram a se transformar em verdadeiras cidades, tá? Essas cidades surgiram principalmente próximo aos grandes rios, já que a água era importantíssima, né, para a questão da agricultura, tá? Isso não aconteceu por acaso, né? Além disso, as margens dos rios, elas possuíam solos férteis, tá? Ou seja, também outro item, a terra fértil, né, vai favorecer a agricultura. Foi justamente nessas regiões que nasceram algumas das primeiras civilizações da humanidade. Quando falamos em civilizações, estamos nos referindo a sociedades complexas, tá? Com características já de cidades, de governos organizados, de divisão de trabalho, de atividades comerciais, de atividades religiosas, de toda uma estrutura administrativa, tá? Nesse contexto, a gente destaca duas importantes civilizações estudadas na nossa apostila, que é a Mesopotâmia e o Egito. São duas das primeiras civilizações a conseguir se organizar toda bonitinha em todos esses itens, tá bom? Cada uma delas desenvolveu, claro, características próprias, tá? Mas ambas demonstraram pra gente, dentro da historiografia, como a agricultura permitiu o crescimento das sociedades humanas, tá? E como elas começaram a organizar a sua forma de governo. É justamente sobre essas duas civilizações que a gente vai falar a partir dessa aula, tá? E vai entender um pouquinho como a gente parte para uma nova civilização, uma nova forma de sobrevivência já organizada, não mais em grupos familiares, mas em organizações, em cidades, em governos mais desenvolvidos, semelhante ao que a gente tem até hoje. Então, vamos começar aí conhecendo um pouquinho sobre a Mesopotâmia, tá? O próprio nome dela significa terra entre rios, tá? Essa região, ela era localizada entre os rios Tigre e Eufrates, tá? No Oriente Médio. A presença desses rios, ele possibilitou o desenvolvimento da agricultura e permitiu o surgimento de diversas cidades. Diferentemente do Egito, que possuía um governo centralizado, a Mesopotâmia ela era formada por cidades e estados. Isso significa que cada cidade possuía o seu próprio governante, seu próprio exército e suas próprias leis, tá? Não era algo coletivo para toda a Mesopotâmia. Ela tinha suas particularidades. Essas cidades, elas frequentemente disputavam poder e território, tá? O que fazia com que guerras fossem constantes ali, tá? Apesar desses conflitos, os povos mesopotâmicos realizaram importantes contribuições para a nossa humanidade, tá? Uma delas foi o desenvolvimento, por exemplo, da escrita, a chamada escrita cuneiforme, considerada uma das primeiras formas de escrita da história, tá? Inicialmente, ela era utilizada para registrar atividades comerciais, controlar impostos, organizar estoques de alimentos e registrar decisões administrativas. Com o tempo, ela passou também a registrar acontecimentos importantes para aquela sociedade, como leis e conhecimentos gerados ali no dia a dia. Outra importante contribuição foi o chamado Código de Hammurabi, que foi
um dos primeiros conjuntos de leis gerados por essa civilização, tá? Ele ficou conhecido por estabelecer punições diferentes para crimes, por exemplo, organizando a sociedade para punições com uma espécie de poder judiciário, tá? Então, foi ali a primeira forma de controlar a sociedade dentro dos conflitos, dentro de quando eles começaram a precisar de leis para evitar problemas maiores. Bom, agora vamos conhecer outra grande civilização da antiguidade, o Egito. O Egito ele se desenvolve, né, às margens do rio Nilo, e ele também é uma outra civilização onde, né, o rio foi extremamente importante para o desenvolvimento dessa civilização. Tá? Todos os anos, o rio Nilo ele transbordava, inundando, né, as suas margens, e quando essas águas baixavam, né, deixava ali no solo uma camada de sedimentos, né, que era extremamente fértil e ideal para o cultivo de alimentos, tá? Então, graças a esse fenômeno natural, os egípcios eles conseguiam realizar excelentes colheitas, tá? Então, existia ali uma abundância agrícola que favoreceu o crescimento da população. O governo do Egito, ele era um governo um pouco diferente, tá? Quem governava eram os chamados faraós, certo? E o faraó, ele era um líder político e administrativo, e também os egípcios acreditavam que ele possuía uma origem divina. Então, ele exercia uma autoridade tanto nas questões administrativas e políticas, como também ele era uma figura diretamente ligada à religiosidade, tá? Então ele ocupava ali uma figura central na vida dos egípcios. Eles acreditavam, né, na vida após a morte e desenvolviam algumas práticas relacionadas a isso. Uma delas era a questão da mumificação, né, para preservar os corpos das pessoas falecidas, principalmente desses faraós, né, dessas figuras importantes, porque eles acreditavam que preservando esse corpo, né, esse faraó ele poderia posteriormente retornar à vida, né, para governar novamente. Também eles acabaram, devido a isso, né, devido a acreditar na vida após a morte e nesse retorno dos faraós, eles também começaram, né, a construir alguns monumentos que nós temos até hoje, tá? Justamente as famosas pirâmides, né, do Egito, que elas serviam como túmulo, né, para esses faraós. Então, a construção dessas pirâmides, elas são espécies de lápides, vamos dizer assim, né, dos faraós. Então, servia para isso, tinha ali um lugar religioso, tá? Mas também serve para nós da história e da arqueologia, hoje em dia, como um monumento, né? Essas construções, elas impressionam, né, até os dias de hoje, pela grandiosidade, pelo tamanho, né, e por estarem ainda, né, até hoje a gente pode visitá-las, pode vê-las, então elas ainda existem até os dias atuais, né? E elas, com certeza, são, quando a gente fala em Egito, elas são, até hoje, né, o que mais marca essa cultura, o que mais marca essa civilização, é o monumento arquitetônico que mais demonstra, né, a grandiosidade do Egito, tá? Observem que essas pirâmides, né, e essas primeiras civilizações, elas precisavam ali de uma estrutura, tá? Para que elas fossem construídas, e a civilização como um todo, ela precisava de uma organização. Então, tinha ali, com certeza, uma divisão de trabalho, tá?
Existia ali também uma prática religiosa por trás disso, né? Toda a parte religiosa que estrutura essa civilização. E também, de certa maneira, tem ali um conhecimento, né, técnico, um conhecimento ali científico, já que essas pirâmides existem até os dias atuais. Então, elas têm uma base, uma estrutura de construção, né, que surpreende até os dias atuais, tá? Porque não existia os mesmos artifícios que a gente usa hoje, né, na construção civil, como guindastes, como ferramentas, mas ainda assim eles conseguiam, né, com essa construção e uma construção duradoura, né, que a gente pode verificar isso até os dias de hoje. Tudo isso ela demonstra que o desenvolvimento humano, né, ocorreu de maneira gradual, resultando na capacidade da sociedade de transformar a natureza, né, ao seu redor e de aprender com as experiências, né, e principalmente de transmitir conhecimento através das gerações. Agora, dando continuidade na nossa apostila, a gente cai em uma outra temática, que é a questão do povoamento das Américas, tá? A gente já veio entendendo aí como surgem as primeiras sociedades, né, as primeiras civilizações, e agora a gente vai ver um pouco mais como elas foram crescendo, tá? E ocupando todos os continentes do nosso planeta, certo? Então, depois de compreendermos como surgem as primeiras civilizações no Oriente, né, vamos direcionar a nossa atenção para outro importante tema presente na nossa apostila, que é o povoamento do continente americano. Durante muito tempo, os pesquisadores buscaram respostas para uma pergunta bastante interessante, que é a seguinte: como os primeiros seres humanos chegaram à América? A teoria mais aceita, ela afirma que isso aconteceu durante o período que a gente chama da Era Glacial. E nesse período, as temperaturas da Terra, né, eram muito mais baixas do que as atuais e, consequentemente, parte das águas do oceano elas ficaram congeladas. Elas passaram por um processo de congelamento, provocando a diminuição do nível do mar. Tá? Essa redução ela permitiu a formação de uma faixa por terra ligando a Ásia e a América do Norte. Então, esse congelamento ele cria ali uma espécie de ponte, tá? De estrada através do nível de água congelado, certo? E aí, segundo essa teoria, pequenos grupos humanos conseguiram atravessar essa região, né, caminhando, tá? E acompanhando também a questão da migração dos animais, tá? Através, claro, da busca por alimentos, tanto dos animais quanto dos seres humanos, né? Para tentar sobreviver a essa era glacial. Esses grupos eles foram ocupando lentamente, né, o continente americano, eles foram se espalhando, vamos dizer assim, dentro do continente, tá? E ao longo de milhares de anos, eles foram deslocando-se em direção ao sul, ocupando diferentes regiões até chegar ao território onde atualmente é o Brasil, tá? É importante destacar que esse processo ele não aconteceu de uma única vez. Foram diversos grupos em diferentes momentos que contribuíram para o povoamento das Américas, tá? Essa viagem, essa travessia, ela não foi feita apenas por um grupo ou em uma única vez. Ela foi vindo ao longo dos anos, tá? Ao longo dos milhares de anos. E aí, cada povo se desenvolveu nessa região, né? Então, desenvolveu seus costumes, suas línguas, suas formas de organização social, foram tendo seus conhecimentos adaptados, né, ao ambiente em que eles viviam. Essa diversidade ela é explicada porque acabamos que a gente encontra, né, dentro também da questão dos povos indígenas,
essas variações. Então, é aí que a gente explica como o continente, né, foi sendo ocupado. Cada um possui sua própria cultura, suas próprias tradições e suas maneiras de compreender o mundo. Então, a gente consegue observar que foi um misto, né, de vários povos que foram se desenvolvendo, cada um à sua maneira, e foram dando início aí à ocupação do nosso território, tá? E aí, no Brasil, uma das descobertas arqueológicas mais importantes, né, relacionada ao povoamento das Américas, foi o fóssil chamado Luzia, tá? Luzia foi o nome dado, tá? Um fóssil humano mais antigo que já foi encontrado em território brasileiro, tá? Seus restos mortais foram localizados em Minas Gerais durante algumas pesquisas arqueológicas realizado na região de Lagoa Santa, tá? A descoberta desse fóssil foi extremamente importante porque fortaleceu novas informações, né, sobre os primeiros habitantes do continente americano. O seu estudo ele contribuiu para ampliar o conhecimento científico sobre, né, a migração humana e demonstrou também a importância da arqueologia para a gente compreender esse período, né? Já que não existia registros escritos, tá? Novamente, né? Observe que voltamos ao tema do início da aula, né? Sem o trabalho dos arqueólogos e sem a preservação das fontes históricas, dificilmente conheceríamos essas informações. Então, isso mostra que a história e a arqueologia, elas caminham juntas, né, na construção desse conhecimento, desse entendimento do passado, certo? Vamos concluir a nossa primeira aula com um acontecimento que modificou profundamente a história do mundo, que foram as grandes navegações, tá? Depois que todas as civilizações já estão organizadas, já estão ocupando um território, tá? Já estão desenvolvidas, entra uma nova fase, tá? E a gente vai fazer um salto historiográfico, vamos dizer assim, tá? E aí a gente vai começar a ver a questão da Idade Moderna, certo? Na Idade Moderna, os países europeus, principalmente, né, eles passavam por importantes transformações econômicas, tá? Aqui a gente vai falar principalmente da questão da Europa, certo? O comércio estava em expansão e os produtos, né, principalmente as especiarias, a seda, os perfumes, os artigos mesmo de tecido, tá? Artigos de vestimenta, eles estavam em alta, tá? Eles eram bastante valorizados, eles geravam riqueza, tá? Geravam comércio. Entretanto, as rotas, né, terrestres utilizadas para chegar ao Oriente, elas estavam limitadas, tá? Então, toda essa mercadoria, ela acabava ficando perdida no caminho, ou essa mercadoria, ela ficava com elevados custos. Diante dessa situação, alguns países europeus passaram a procurar novos caminhos para alcançar as riquezas orientais, né? Utilizando principalmente agora o mar, tá? Portugal foi um dos pioneiros, foram um dos primeiros a tentar esse processo. Ao longo de muitos anos, os portugueses investiram, né, no aperfeiçoamento das embarcações, na construção de mapas e também no desenvolvimento de técnicas de navegação, visando esse comércio, né? Essas expedições marítimas, né, que são chamadas, elas ficaram conhecidas como as grandes navegações, tá? Ou também como expansão marítima europeia. Além da busca por novas rotas comerciais, existia por trás disso também, de todo esse investimento, existiam outros objetivos. Os reis, eles desejavam ampliar, obviamente, o seu território, né, aumentar suas riquezas, fortalecer o seu poder político e expandir a influência do cristianismo em outras regiões do mundo, tá? Sair ali só da Europa, mas difundir
o cristianismo também por outros lugares e ampliar suas riquezas, principalmente. Como consequência dessas viagens, os europeus eles chegaram a diversos continentes, estabelecendo contato com povos que possuíam outras culturas completamente diferentes. Esses encontros eles produziam profundas transformações econômicas, políticas e principalmente culturais, tá? Foi justamente dentro desse contexto das grandes navegações que os portugueses chegaram ao território, ao nosso território, né? Ao território brasileiro. Esse acontecimento marcou o início de uma nova etapa da nossa história, que será estudada na nossa próxima videoaula, tá? Essa aqui a gente vai finalizar por aqui. Nós já vimos como a sociedade ela se desenvolve, ela cresce, ela vai se transformando ao longo dos anos. E na próxima aula a gente vai focar mais na questão de como o Brasil começa a nascer, tá? Então a gente chega ao fim, né, da nossa primeira aula. Hoje a gente percorreu aí uma longa caminhada pela história da humanidade. Compreendemos que a história, que a importância, né, do trabalho do historiador e do arqueólogo é gigantesca para o entendimento dessas civilizações, tá? Conhecemos aí as fontes históricas e vimos também como os arqueólogos conseguem utilizar essa fonte histórica para revelar aí aspectos, né, da vida dos povos antigos. Também estudamos o surgimento da humanidade, né, a questão do nomadismo, da revolução agrícola e entendemos também como a agricultura ela fortalece, né, o surgimento dessas primeiras cidades e dessas primeiras civilizações, né. E aí a gente deu destaque para a Mesopotâmia e para o Egito, né, e em seguida a gente conhece aí essa teoria do povoamento das Américas, né, até chegar ao povoamento aí do Brasil. Na próxima aula a gente continua essa sequência histórica, tá? Estudada, já com a formação do Brasil. E vamos dar início também como o Brasil ele se desenvolve dentro da questão do período colonial até a República, né? Até a Era Vargas, ou seja, a gente vai ver toda a história política do Brasil na próxima aula, certo? E vai compreender aí como esses acontecimentos constroem a nossa sociedade brasileira, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Continuem os seus estudos, releiam, tá? Os principais conceitos apresentados nessa aula e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!